Eu estava no hype para a estreia do Marcos Buchecha no UFC. Isso porque estamos falando sobre uma das maiores lendas do jiu-jitsu. E desde que o brasileiro anunciou que migraria para o MMA, sempre imaginamos ele dentro do UFC. Finalmente esse momento chegou ontem no UFC em Abu Dhabi, contra um adversário que não era dos mais difíceis. O Martin Buday, apesar de ser 6-1 no UFC, não é um cara nada demais. Apesar de ser grappler, não é tão efetivo no setor, não é um finalizador. Além de diferente da maioria dos pesos pesados, o eslovaco não tem tanto poder de nocaute. Ou seja, era um combate perfeito para o Marcos Buchecha mostrar mais da sua trocação, colocar para baixo, finalizar e estrear em 13º do ranking, que é a posição do Martin Buday. Mas como a expectativa é a mãe da decepção, o Marcos Buchecha acabou tendo uma estreia flopante. O brasileiro, que teve todas as suas vitórias na luta agarrada no primeiro round, contra o Martin Buday, o Marcos Buchecha não estava conseguindo colocar para baixo. Tentou 6 quedas, mas não concretizou nenhuma, onde o brasileiro ficou um pouco frustrado e também deu uma cansada. O Martin Buday estava conectando bons golpes no Buchecha, que claramente ainda está sem confiança na trocação. Dá para ver do jeito que ele joga os seus golpes. O brasileiro, depois de tentar várias vezes no começo e não conseguir colocar a luta para baixo, acabou andando mais para trás e aparentemente deu uma boa cansada. Mas no final do round, o Marcos Buchecha conseguiu conectar um bom direto no Martin Buday, mas que infelizmente não foi o suficiente para virar o round. No segundo, o Buchecha conseguiu quedar no começo, e apesar de ter tentado uma Kimura e ter pegado as costas em um momento, o brasileiro acabou não chegando nem perto de finalizar, mas pelo menos venceu claramente o segundo round. No terceiro, o Marcos Buchecha estava exausto e não estava conseguindo colocar para baixo. As suas quedas estavam bem lentas e telegrafadas, fáceis do Martin Buday se defender, e o eslovaco estava conectando os melhores golpes em pé, mas o Buchecha acabou puxando para a guarda depois de uma tentativa de quedas mal sucedida. Conseguiu reverter a posição e pegar as costas do Martin Buday, mas como o brasileiro estava bastante cansado, não conseguiu bater com tanta contundência para virar o round, e também não conseguiu a finalização, com o Martin Buday vencendo na decisão unânime dos juízes. O brasileiro nesse combate mostrou que não está preparado ainda para lutar contra os melhores. Está muito cru no MMA, ainda está muito dependente do jiu-jitsu, não tem muita confiança na trocação, e não usou as outras alternativas do MMA, como o jogo de grade. Como o plano A e B do Buchecha era finalizar, acabou que quando o brasileiro não conseguiu a queda, ficou perdido no combate, sem ter o que fazer. Sem falar que o Marcos Buchecha também não aproveitou tão bem as posições quando esteve por cima. Tanto que no segundo e terceiro round, o brasileiro terminou o round por baixo, mas também não tem por que se desesperar. Marcos Buchecha, querendo ou não, ainda é um iniciante no MMA. Essa foi apenas a sua 7ª luta profissional no esporte. Falta experiência para o brasileiro. Agora que o Marcos Buchecha está no UFC, pode ter uma frequência maior e ganhar mais experiência. O que me preocupa um pouco é que desde a primeira derrota do Buchecha em 2023 para essa luta de ontem, eu não vi nenhuma grande evolução no jogo do brasileiro. Ou seja, quase 2 anos se passaram e o Marcos Buchecha parece ser o mesmo lutador que lutou contra o Roig Roig. Mas não vamos jogar pedras no brasileiro. Com certeza ele vence a maioria dos pesos pesados fora do ranking, mas ainda precisa evoluir muito para chegar no top 10 ou top 5. E tempo o brasileiro tem. Apesar de estar com 35 anos, o peso pesado é uma categoria muito envelhecida. Muitos lutadores lutam em alto nível até os 40. Tempo o Buchecha tem para evoluir. O problema é se essa evolução não acontecer e o brasileiro continuar achando que só o seu jiu-jitsu basta. Aí sim pode dar ruim para o Marcos Buchecha, porque ele levou muitos golpes nesse combate. Contra qualquer outro peso pesado com mão dura, o brasileiro ia acabar sendo nocauteado. Outro brasileiro que lutou nesse card foi o Carlos Leal, que depois de ter sido garfado na sua estreia contra o Rinat Frakhitnov, o brasileiro quis entrar nos seus próximos combates disposto a não deixar a luta nas mãos dos juízes. Deu certo contra o Alex Morono, onde o brasileiro venceu por nocaute no primeiro round, mas ontem acabou dando bem errado para o Carlos Leal. O brasileiro começou o combate agressivo, no melhor estilo, andando para frente, feliz e num time gigantesco,
e acabou recebendo um direto de encontro do Muslim Salikov, onde o Carlos Leal acabou caindo apagado e encerrando o combate ali mesmo. A primeira derrota por nocaute na carreira do brasileiro, talvez a mais dura da sua carreira. Ainda mais porque essa era uma luta boa para o Carlos Leal. O rei do Kung Fu, Muslim Salikov, apesar de ser um adversário duro, já está com 41 anos, 10 anos mais velho que o brasileiro. Tanto que o Carlos Leal estava bem favorito nas bolsas de apostas. Mas não teve outra, mão do russo entrou e o brasileiro agora está com 2 derrotas no UFC. Outra que acabou sofrendo nocaute foi a Amanda Ribas, contra a também brasileira Tabata Hit. As duas tiveram um primeiro round parelho, inclusive eu vi para Amanda Ribas, mas no segundo a Tabata Hit conseguiu prender a mineira na grade e conectou uma cotovelada no olho da Amanda Ribas, que sentiu bastante o golpe. Só foi a Tabata bater um pouco mais no chão para o árbitro encerrar o combate. Com essa vitória, a Baby Shark provavelmente vai subir da 10ª para a 7ª colocação no ranking, enquanto a Amanda Ribas está na pior fase da carreira. São 3 derrotas seguidas. Acho que a brasileira precisa focar mais em uma categoria só. Ela fica alternando peso palha e peso mosca. E na minha opinião, isso acaba prejudicando a sua carreira, que não emplaca uma sequência de vitórias desde 2020. Mas é claro, tudo que eu falei nesse vídeo foi a minha opinião e eu quero saber a de vocês. O que acharam da estreia do Marcos Buchecha? Caiu o hype para você? Qual o futuro do Carlos Leal e da Amanda Ribas com essas derrotas? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Por favor, se você gostou desse vídeo e quer apoiar o meu trabalho, você precisa deixar o seu like. Eu tô aqui em pleno domingão trabalhando duro para trazer esse vídeo para vocês. Então recompense esse trabalho deixando o seu like. Se inscreve no canal também. Cada inscrito novo é um baita incentivo que vocês me dão para continuar. Um inscrito para um canal grande não faz diferença. Mas esse, que é o menor canal de MMA do YouTube, a sua inscrição é extremamente importante para mim. Não esquece de deixar o sininho ativado para receber todos os vídeos novos que eu lançar aqui no canal. Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.